a convite da faculdade, em nome do Ministério Público, eu queria, em nome da Márcia Jorge, da doutora Rejane, da doutora Luana Tomás, cumprimentar a mesa e dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nós trouxemos, aperte isso, pode ali a apresentação do slide, por gentileza. Isso. Nós trouxemos aqui, e sinteticamente, um slide, uma aula sobre medida protetiva, tá? Então nós vamos falar de medida protetiva com vocês. Me foi proposto aqui falar um pouco da Lei Maria da Penha, né? Como vocês sabem, a Lei Maria da Penha, ela veio para defender as mulheres da violência doméstica, em todas as suas formas. E nós entendemos que a medida protetiva é um dos principais mecanismos que o Ministério Público tem na qualidade da condução da ação penal. Não só o Ministério Público, como a polícia e a própria Justiça se utilizam da medida protetiva para poder proteger a mulher. Então, meu nome é Franklin Lobato, eu sou promotor de justiça, especialista em direito penal e processo penal pela Estácio de Sá, mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Coimbra e doutor pela Universidade de Salamanca em governança global, Estado de Direito. E a nossa pequena aula, e eu pediria que a gente fizesse bastante resumida em respeito às nossas outras palestrantes, é sobre medida protetiva. Bom, eu vou então iniciar aqui a medida protetiva de urgência. O que é essa medida protetiva de urgência? Quando uma mulher sofre uma violência doméstica, essa talvez seja o melhor e mais célere e mais eficaz instrumento que nós temos para combater essa violência. Porque através da medida protetiva de urgência, eu posso, por exemplo, afastar o agressor do lar, eu posso conceder até uma pensão alimentícia provisória para a mulher, e com essa medida eu evito que aquela lesão ao bem jurídico da mulher ele se estabeleça e progrida. Portanto, é uma forma de prevenção da violência. E essas medidas estão previstas na Lei Maria da Penha e são concedidas pelo juiz para parar de imediato com a violência que vem sendo praticada contra a mulher. Então eu disse imediatamente, porque nós vamos verificar que a lei dá o prazo de 48 horas. Queria dizer que aqui no nosso estado nós temos a grata satisfação de dizer que as medidas são concedidas em torno de 24 horas. Não temos nenhum caso de medida que ultrapasse o prazo legal. Isso já é um avanço muito grande, porque você, mulher vítima de violência doméstica, e aí que fique bem claro que não precisa que você seja casada, não precisa que você viva em união estável. Nós temos situações de violência doméstica de mulheres que estão namorando apenas. Então, você que foi vítima da violência, seja ela física, moral, patrimonial, você pode pedir essa medida protetiva contra o agressor. Existem várias situações de homens que não aceitam o fim do relacionamento, e só através da medida protetiva é que eu evito essa violência contra a mulher. Ela é aplicada em situação de violência, seja ela física, como lesão corporal, vias de fato, ou mesmo os crimes sexuais. Hoje a importunação ofensiva ao pudor é crime, como a moral, que é a famosa o crime contra a honra, seja calúnia, injúria e difamação, que também é muito praticado contra a mulher. A psicológica, que é aquela que a humilhação, o constrangimento. Nós temos casos de mulheres que já estão sofrendo de depressão e transtornos psicológicos por conta do relacionamento abusivo. E a patrimonial, nós não citamos aí, mas também vale. Pode ser modificada ou concedida a qualquer tempo. E é preciso ressaltar que essas medidas elas são concedidas
pela justiça por um determinado tempo, normalmente um ano, e elas podem ser renovadas se comprovada a necessidade da situação de violência. Então, essas medidas, normalmente, muitas pessoas me perguntam, mas, Dr. Franklin, por que conceder uma medida? Qual é o objetivo dessa medida? Eu quero principalmente resguardar aquela relação, eu quero principalmente resguardar aquela família, que nós não tenhamos um relacionamento abusivo. Porque o problema da violência hoje, ele é causado também pela desestrutura familiar. Porque já que a família é principalmente o lugar dos cuidados, da proteção dos sujeitos, e quando eu tenho a violência dentro da própria família, fica muito difícil combater essa violência. Uma coisa é eu tentar combater o tráfico de drogas, os crimes contra o patrimônio, a lavagem de dinheiro. Mas a violência doméstica, ela é praticada entre quatro paredes. E é muito difícil o Estado combater essa violência. Por isso é que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a polícia, as universidades, vêm nas faculdades para conscientizar você, meu amigo. Porque o problema da violência doméstica necessariamente passa por uma mentalidade machista, tanto do homem quanto da própria mulher. Como nós estávamos conversando ainda há pouco aqui, a própria mulher precisa se conscientizar, saber que aquele relacionamento que ela está vivendo é um relacionamento abusivo. Muito bem. Então aqui nós estamos zelando pela família. Por quê? Porque a violência doméstica ela ocorre dentro do seio familiar, dentro da coabitação, dentro do relacionamento afetivo. E essa família também é um lugar de socialização. Então, dentro desse ambiente eu posso ter o pai praticando violência doméstica contra a filha, o avô contra a neta, o tio contra a sobrinha, o padrasto contra a enteada, e assim eu tenho várias situações que eu tenho que impor limites e enfrentar essa violência. E temos várias situações de violência que nos preocupam, principalmente no que tange a violência praticada dentro da família, a violência de homens contra mulheres, contra crianças, contra jovens, contra idosos. Porque lá na violência doméstica, nós defendemos combatemos qualquer tipo de violência contra a mulher no âmbito da relação doméstica ou de coabitação. Então, nós temos vários casos de violências sexuais, por exemplo, estupro, a importunação ofensiva ao pudor, aquela chantagem que o homem faz se a mulher não voltar com ele, de expor as fotos íntimas dela, gravação de relação sexual não autorizada. E são várias situações que passam pela nossa vara de violência doméstica. E para vocês que são estudantes de direito, as pessoas que estão nos ouvindo agora pelo nosso canal do YouTube, essa natureza jurídica aqui, é preciso que vocês entendam que a medida protetiva, ela tem natureza jurídica civil, ela não tem natureza jurídica penal. Nós aplicamos, por analogia, o Código de Processo Civil e não o Código de Processo Penal. Portanto, é possível, por exemplo, dizer que se a mulher não comparece na audiência de justificação ou não demonstra interesse processual, é possível extinguir aquele processo pela falta do interesse processual, que é uma situação do processo civil. E ela tem por finalidade proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência. Quais são esses direitos fundamentais? Você, minha amiga, aí precisa continuar no teu apartamento e quer que o agressor seja afastado. Uma situação. Você precisa de uma pensão alimentícia
porque você depende economicamente do agressor e sem aquela pensão você não vai conseguir se manter ou manter os seus filhos, é outra situação. Tem situações de reconhecimento de paternidade, tem situações de afastamento do lar, tem situações de proibição do cidadão andar armado, tem situações de proibição de qualquer tipo de contato, seja telefônico, telemático, etc. Então essas são as medidas protetivas. E essa ação aqui, ela é, como eu posso mostrar aqui para vocês, ela tem a natureza jurídica como se fosse um writ, como se fosse um mandado de segurança ou um habeas corpus, porque ela assegura o direito fundamental da mulher. Então essa natureza jurídica dela lhe dá toda essa importância que nós reputamos para que a gente possa combater a violência doméstica. Então ela realmente se assemelha a um writ constitucional, porque ela assegura um direito fundamental da mulher. Bom, então essas medidas são medidas cautelares e nominadas que visam garantir os direitos fundamentais e coibir a violência doméstica. Então eu poderia, Dr. Franklin, entrar com uma medida protetiva, eu como advogado, em favor de uma vítima de violência doméstica? Com certeza. A Defensoria Pública entra, o Ministério Público entra e os juízes têm concedido em menos de 48 horas. Isso é muito importante, porque se eu demorar 24 horas, em 24 horas a mulher pode ser agredida, a mulher pode ser morta. E infelizmente nós temos muitos casos, me foi repassado hoje, são 7 casos de feminicídio consumado na terceira vara e um dobro disso tentado. Hoje mesmo, inclusive, por coincidência, nós fizemos uma denúncia de um feminicídio qualificado tentado. Felizmente a mulher não morreu. Então eu quero mostrar que a Lei Maria da Penha, ela foi sábia quando ela trouxe essa medida protetiva para determinar que essas medidas tenham validade na proteção da ofendida e seus familiares, porque a medida protetiva também pode ter extensão para os familiares da vítima. Bom, e quais seriam, né, essas medidas? Quais seriam esses direitos? Quais seriam esses bens que seriam protegidos e que são resguardados aqui? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das medidas específicas. Lembrando que a gente está tentando ser o mais breve possível em respeito às demais palestrantes. Vocês estão entendendo até aqui? Sim. Tudo bem até aqui? Bom, então a primeira medida de urgência que obriga o agressor pode ser a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Lógico, se o agressor é um policial militar, um policial civil ou alguém que pela sua profissão tem o direito ao porte de arma, a primeira coisa que se decreta é que ele perde esse porte. Porque se eu mantiver o porte na mão dele, é possível que ele vá e com essa arma de fogo mate a vítima. E aí é uma das primeiras medidas essa suspensão da posse e restrição do porte. Nós temos também o afastamento do lar, domicílio local de convivência com a ofendida. E eu pego esse gancho para falar um pouquinho de uma outra situação que eu não sei se vocês sabem, mas a gente vem para cá justamente para poder divulgar. É a questão, gente, do descumprimento de medida. Dr. Franklin, o que acontece quando o agressor que foi afastado do lar não pode se aproximar da vítima a mais de 100 metros, ele viola essa norma. Você, minha amiga mulher, que tem uma medida protetiva
e cujo agressor é aquele agressor insistente, é aquele verdadeiro stalking ou perturbação da tranquilidade, em que o cidadão fica te importunando no teu serviço, fica te importunando na tua casa, vai na casa da tua mãe, chora lá na frente, e você tem uma medida protetiva e ele está descumprindo, o descumprimento da medida protetiva hoje é crime, e ele pode inclusive ser preso por esse descumprimento. E qual a providência, Dr. Franklin, que eu posso tomar contra esse descumprimento? Você, hoje todo mundo aqui tem celular. Você pode bater foto dele, mostrando que ele está descumprindo a medida. Você pode filmar, tivemos uma situação lá na vara, em que ela já não aguentando mais, começou a filmar quando ele ia lá no portão, sabendo que ele estava com uma medida de afastamento do lar. E eu quero dizer para vocês que violência doméstica não é um privilégio de classe pobre. Nós temos gente riquíssima que responde processo de violência doméstica. Lá, inclusive, na promotoria, onde eu sou titular da 3ª promotoria, lá onde eu trabalho, eu acho até que vocês têm conhecimento. Mas, seja o pobre ou seja o rico, ele, se descumprir a medida protetiva, pode ser preso. Nós tivemos uma situação de um empresário que foi preso porque ele descumpriu uma medida protetiva e ele era um empresário, ficou alguns dias, quase um mês preso. É muito complicado. Um cidadão, por exemplo, que tinha um relacionamento de 30 anos com a primeira mulher, de repente dá aquela louca, o cinquentão, né? O cara entra na idade do corujão, do leão, e larga a coroa por uma menina nova, não é verdade? Só que ele se deu mal, porque ele foi fazer um passeio de lancha. Nesse passeio de lancha, ele teve um relacionamento com ela engravidou, levou ela para o apartamento, para a cobertura, onde ele morava. E lá, eles tiveram uma briga, ela denunciou ele, pediu medida protetiva, e quem foi afastado do lar? Ele. Nós já tivemos situações, e é verdade, eu não vou contar o nome porque não posso, por uma questão de ética e de sigilo profissional, de pessoas que ficaram, homens que ficaram literalmente na rua, porque não tinham para onde ir. Se for uma medida protetiva lá e você for intimado, você tem que sair do imóvel, porque se você permanecer ou você voltar e a polícia e a SOS Mulher ou a Patrulha Maria da Penha te pegar, você sai de lá preso. Poxa, doutor, mas é muito sério. É sério ao ponto de que, se tu, meu amigo, brigas com teu outro companheiro numa festa, tu vais para o juizado especial, lesão corporal leve, vamos que seja, lesão corporal leve. Mas se tu vais para uma festa, tu agrides a tua namorada, tu pode sair da festa preso. E todo o plantão de ministerial, custódia, várias situações em que o homem agride a mulher, às vezes nem agride, às vezes ele só ameaça. E ele vai preso, e ele está lá preso. Mas você vai dizer, então essa lei aqui é uma lei severa? Ela é severa. E por que ela é severa? Porque a mulher, ao longo dos anos, vem sendo tratada de forma desigual na sociedade. Então essa lei tenta resgatar essa desigualdade, tenta colocar o patamar na mulher e empoderá-la frente ao desmando que vem sendo praticado pela própria sociedade contra a mulher durante vários anos. É uma espécie de ação afirmativa, sim. Bom, uma outra medida é a proibição para que o agressor não se aproxime ou mantenha contato. Então, Dr. Franklin, eu não posso nem ligar, nem mandar um WhatsAppzinho, nem mandar um e-mail, se você, meu amigo, tiver proibido. Você mandar o e-mail, mandar o zap e ela bater o print e levar lá e ficar comprovado que é verdadeiro, você pode inclusive ser preso, porque isso é descumprimento de medida protetiva. Dr. Franklin, ele foi lá, ameaçou
e já tinha uma medida que ele não podia se aproximar, ele vai ser denunciado pela ameaça e pelo descumprimento da medida protetiva. Por isso é sério. Agora, é preciso que haja uma denúncia, uma ocorrência feita pela mulher, e que a mulher não só compareça em juízo depois, como indique as testemunhas, como indique a foto dele descumprindo a medida, como indique o print do WhatsApp que ele mandou ou do e-mail que ele mandou. Uma outra situação também é proibição para que o agressor não frequente determinados lugares, como por exemplo a casa da vítima, a casa dos familiares, e a restrição, suspensão de visitas do agressor aos filhos. Existem situações que o agressor fica privado de ter acesso aos filhos, até que ele consiga regulamentar esse direito de visita. Ele está privado, por quê? Porque se ele tiver o acesso ao filho, ele pode descumprir a medida protetiva, ele pode, em contato com ela, tornar a agredi-la, e então a justiça decreta. Então, são situações realmente muito graves. Pagamento de alimentos provisório. Nós temos normalmente lá na violência doméstica, é decretado um alimento provisório, como o nome diz, é provisório, até que a mulher entre na justiça civil e lá no civil ela peça a separação ou peça o alimento para ela ou para as crianças, se caso ela tenha os filhos, mas enquanto isso a própria vara de violência doméstica já decretou como medida protetiva o alimento provisório. Outra situação são as medidas protetivas de urgência que protegem a ofendida. E aí, essas medidas, elas são, o que vocês acham? Elas são um rol taxativo ou só são um rol exemplificativo? Ou seja, eu posso ter uma medida protetiva atípica que não esteja prevista aí? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, baixa a mão. Quem não acha nada, se mantenha como está. Gente, é o seguinte, as medidas protetivas, elas são um rol exemplificativo. O juiz pode, na proteção do direito da mulher, decretar uma medida que não esteja literalmente prevista aí, ok? Por exemplo, encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programas de proteção ou atendimento. Mulher que não tem onde ficar, vai para um abrigo. E a gente coloca os filhos no abrigo, ela fica sob a proteção do Estado. Eu tenho situações de mulheres que são transportadas para outro estado. Eu tenho situações de mulheres que são colocadas em programa de proteção a vítimas e testemunhas. Então, recondução da ofendida e de seus dependentes ao seu lar. Se houver uma determinação judicial, ele sai do lar e ela então é reconduzida para lá. Mas, afastamento do agressor sem que prejudique seu direito aos bens, e se ele se apoderou dos bens dela, tem a possibilidade de separação de corpos, exoneração do dever de coabitação, restituição para ela dos bens que ele apreendeu. Todas essas situações estão previstas como medidas protetivas. Se manda a polícia lá, em companhia dela, ela indica onde é a casa, a polícia entra, pega os bens. A Patrulha Maria da Penha faz uma fiscalização daquela vítima, e aí alguém deve falar sobre a situação de risco depois. Aquelas vítimas aquelas mulheres que estão correndo risco, e faz um relatório dela. Se o agressor veio aqui, eles colocam no relatório. O SOS Mulher dá
à mulher um telefone para que ela possa ligar e possa fazer a denúncia caso o agressor esteja nas imediações. Então veja que é uma gama de instrumentos, né, que podem beneficiar a mulher vítima de violência doméstica. Devolução dos bens que o agressor tinha em seu poder. Então, eu vou resguardar todos os direitos da mulher. Proibição temporária do agressor fazer atos ou contratos para alugar ou para vender o imóvel do casal, por exemplo. Fica proibido até que seja decidido por ação de divórcio ou separação ou dissolução de união estável na esfera civil, aqueles bens ficam indisponíveis. Suspensão de procurações, pagamento de caução à ofendida, caso ele tenha ficado de posse de alguns bens à ofendida no imóvel, reparação dos prejuízos materiais e morais. Eu queria dizer que nós lá na vara de violência doméstica, na denúncia, o Ministério Público pede, os juízes têm concedido, porque o dano moral contra a mulher vítima de violência doméstica, por decisão do STJ, é presumido. Então nós vamos atacar não só na questão da privação da liberdade, com penas que realmente punam o agressor, como também vamos dar o direito a ela receber uma indenização se ele violar moralmente a mulher. E essa violação, no caso de violência doméstica, seja uma simples ameaça, seja uma via de fato, enseja a reparação do dano moral, decisão do STJ. Outras medidas podem ser aplicadas à mulher em situação de violência doméstica, outras medidas subsidiariamente a estas que eu falei aqui. Como eu disse, as medidas não são taxativas, são exemplificativas, né? E aí eu aplico as regras do Estatuto da Criança para beneficiar os filhos, a regra do Estatuto do Idoso para beneficiar a idosa também vítima de violência doméstica. Essa medida, como eu disse, ela tem que ser concedida de forma urgente, no máximo em 48 horas, sem a oitiva do Ministério Público, que é só consultado posteriormente para não atrasar o processo. O juiz tem 48 horas para conceder a medida protetiva, determinar o encaminhamento da ofendida a órgão de assistência judiciária, assistência psicossocial, atendimento médico, para que ela faça o laudo de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade daquela conduta delitiva. Podem ser concedidas independentemente de audiência das partes. Eu não preciso marcar uma audiência de justificação, e muitas das vezes se marca apenas para esclarecer essa questão do descumprimento, e às vezes já é decretada a prisão. Pode ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, substituídas a qualquer tempo conforme necessidade. Pode ser decretada, como vocês vão ver aqui, a prisão preventiva do agressor que descumpre a medida protetiva. Portanto, basta que ele, então, descumpra essa medida, que já enseja, não estou falando aqui de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, não. Estou falando de descumprimento de medida protetiva. Requerimento pode ser feito pelo Ministério Público, pela polícia ou pela própria ofendida, através da Defensoria Pública ou de advogado, por motivo de novo descumprimento ou nova agressão, nova violação do direito da mulher. Então, gente, eram essas as considerações que eu queria fazer, de forma bem breve, para poder não tomar muito tempo de vocês. Mais uma vez eu queria agradecer o convite que me foi feito pela faculdade, espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Pediria só que ela desligasse ali, por favor. Pode desligar, querida, ali? Isso.